Boa noite. Hoje vamos falar sobre o sistema especialista, que faz parte da inteligência artificial. O sistema especialista é aquele que é projetado e vive para atender a uma aplicação, limitado ao conhecimento humano. Por exemplo, caso nós vamos trabalhar com conhecimento específico da área de medicina, ou de engenharia, ou de recursos humanos, então ele tem a capacidade e informações suficientes para, de forma aprofundada, resolver determinada dificuldade que surgiu. É capaz de emitir uma decisão apoiada em conhecimentos justificados a partir de uma base de informação, como um especialista humano, porém tem algumas vantagens em relação ao especialista humano, como nós vamos ver. Além disso, diferente de um banco de dados comum, não especialista, ele é capaz de aprender novos conhecimentos, de melhorar os seus desempenhos de raciocínio, a qualidade de suas decisões e justificar as suas respostas. Sendo especialistas, ele começa a ser desenvolvido pelos pesquisadores de inteligência artificial a partir dos anos 70, como pesquisa acadêmica, e a partir dos anos 80 começa a ser aplicado comercialmente. Por ter vários tipos de problemas selecionados por eles, são do tipo que ser atendido por um especialista humano, no caso, um médico ou outro profissional. Portanto, quando for escolher um local, trabalhar com o sistema especialista, a primeira coisa que tem que verificar se realmente vai ser necessário usá-lo, porque ele é bem específico e se for um assunto mais geral, ele não vai ser preciso. Então, especialistas humanos reais, em domínio de problemas fornecem regras gerais, como analisaria o problema tão explicitamente quanto o outro. Ou seja, você tem uma pessoa, um ser humano real, que é expert em determinado assunto, ele vai alimentar esse especialista, esse programa, com o seu conhecimento, com sua formação, junto com um especialista em sistema, um analista de sistemas, para poder aplicar. O que o especialista virtual vai fazer é armazenar essa informação do especialista humano e ter em seu banco para quando for acionado, quando for necessário. Mas quais são as vantagens? Várias. Uma principal é qual? Ele não é influenciado pela doença externa a ele, como qual especialista humano. Isto é, ele vai estar sempre disponível, não tem nenhum estresse geral, ruídos, não vai ocorrer. Qual o objetivo de ter um especialista? Reproduzir o comportamento de especialistas humanos. Basicamente é isso. O especialista é um neurocirurgião, um sistema especialista desenvolvido para tal coisa, ele vai ter o conhecimento de neurocirurgião e vai poder agir, atuar, orientando, talvez um outro profissional, um outro médico que não tem aquele conhecimento de um neurocirurgião altamente especializado. Quais são as aplicações? Em situações de emergência, na ausência de um especialista humano, ou em casos de situação de alto estresse, que você não tem como um humano agir naquele momento. Em momentos em que a velocidade é muito importante, o raciocínio rápido de um especialista virtual é muito mais rápido do que de um humano, apesar de não ter a mesma criatividade, e quando desejar se padronizar. No caso, vamos colocar que eu trabalho com diferentes pessoas, especialistas, e tem determinadas ações que têm que ser padronizadas. Então, para cada pessoa não agir de forma diferente, então tem como fosse um protocolo de padronização. Quando usar, né, quando aplicá-lo, quando ele não pode ser algoritmizado, isso é, um programa
um sistema convencional, o algoritmo não resolva, ele vai ser a melhor solução. Ou que for muito demorado. E quando precisar de preservar de um especialista humano e transmitir esse conhecimento para um grande número de pessoas, é o ideal usá-lo. No caso, vamos colocar que não é um especialista 2, 3 naquela área específica, no mundo inteiro, um físico. Você armazenando esse conhecimento em um sistema especialista, você poder compartilhá-lo em diferentes partes do mundo, em diferentes momentos. Mas para isso, ele tem uma estrutura básica. Tem algumas mudanças, mas que é básica. São 3: base de conhecimento, motor de inferência e interface. Base de conhecimento, como já foi falado, é as informações fornecidas pelo especialista real, que é a pessoa que tem autoconhecimento, habilidades naquela área. Ou mesmo obtido em livros, também pode ser. Tem alguns já estão. Em alguns casos, eu vi até comentários de programas que estão escrevendo dissertações, teses, a partir do que já é produzido para ele ler e reelabora. Motor de inferência, que é a parte de regras mesmo, é a parte, como eu poderia dizer, mecânica do sistema mesmo operacional, que a parte que seria dos especialistas em sistema mesmo. E o núcleo do sistema, por entender que os fatos jurídicos compõem a base de informação aplicada. Seria passar a linguagem do computador mesmo, a partir da linguagem do humano, ele faz a leitura dele para depois, na interface, retomar a linguagem assimilável pelo ser humano, que na interface com o usuário isso vai acontecer. É também o elemento com que os desenvolvedores do sistema mais tempo já estão implementando. Como vai ocorrer essa interface de forma que seja compreensível. No motor de inferência, essa transferência da parte de conhecimento, que é na linguagem natural, para a linguagem do computador, e na interface retoma a linguagem natural. Aí, para que isso ocorra, tem que seguir alguns passos. Um deles é selecionar. O que vai acontecer? Qual é o tipo que precisa ser desenvolvido? É necessário um sistema especialista em quê? Para que atenda quem, como? A partir do momento que for feita essa parte diagnóstica, vamos colocar assim, aí vai para a aquisição do conhecimento, que entra tanto o analista de sistema quanto o especialista com sua formação ou com material acadêmico já escrito, livros, teses e outros mais. Aí você criou o sistema, vamos para a representação desse conhecimento, como que ser organizado, estruturado. Depois codificar esse conhecimento, ou seja, transformá-lo em códigos. Depois de código, vai verificar o teste, que é uma fase essencial, que é verificar se a aquisição ocorreu satisfatoriamente, se houve a interface com o usuário é interessante. Então, são feitos vários testes para avaliar se vai ser possível. Se for ok, aí vai ser implementado e tem manutenção periodicamente. Essa manutenção tanto do sistema do programa quanto do conhecimento atualizando. As vantagens, são possível, visível, que a atuação consistente, independente de fatores, no caso, não tem um sistema, não fica pendente de questões naturais, circunstanciais, como trânsito, como saúde, tem disponibilidade total. Se tem, vamos colocar num grande hospital, se há um especialista ou 2 naquela área que vai estar atuando em outro momento e não pode atender a todos ao mesmo tempo ou não pode chegar a tempo.
que é o mesmo caso da facilidade de transferência de conhecimento e reproduzir esse conhecimento. Mas, como tudo, tem várias desvantagens, que uma delas é limitada, como qualquer máquina, ela precisa ser alimentada pelo. Ela não é criativa, se ela deparar com uma situação totalmente nova, diferente, inesperada, ela vai dar sugestões, propostas dentro do que ela já tem. Ela não cria, como ser humano. A atuação do ser humano coerente com a anterior, com a capacidade de criatividade que o ser humano tem, ela é pequena, ela não tem, como ela não é criativa, ela não cria, então o seu espectro de atuação muitas vezes é pequena, porque ela é limitada, porque ela não consegue elaborar algo novo numa situação totalmente inesperada. A sua capacidade de interação, por exemplo, no caso, voltando à questão médica, que muitas vezes uma relação, uma observação auditiva, uma expressão facial altera a retorno, não somente a descrição, mas talvez o como é descrito, que é como é falado, como que, ou no caso um paciente, ou outro, como ele se procede, ele pode alterar e na máquina não tem essa percepção ainda. Então era isso basicamente sobre esse sistema inteligente, especialista, faz parte da inteligência artificial, porque é um programa inteligente, ele tem capacidade de aprender, tem heurística, ou seja, com uma compreensão de um todo, porém é artificial, né, porque não é natural do ser humano, mas é interessante, tem bastante aplicabilidade e tem limitações, lógico, mas cada dia é mais usado, principalmente em vários conhecimentos altamente específicos, como física, engenharias, medicinas como neurológica, área cardíaca, cirurgias, ou mesmo em sistemas aéreos também, sistemas de mobilidade espacial em geral. Era isso. Obrigada.